O que fazer com o medo que tenho de morrer? Vivo insegura e isso tem crescido cada vez mais. Parei de dirigir, parei de sair à noite, pois estou sempre preocupada que alguma coisa possa me acontecer. Muito obrigada. Renata Silva, lá de Belém do Pará. Inclusive quero aproveitar e mandar um grande abraço para o meu querido amigo Dom Orani, que será o nosso agora arcebispo do Rio de Janeiro. Tenho certeza que a Arquidiocese do Rio de Janeiro vai ganhar um grande homem. Dom Orani é uma das pessoas mais brilhantes da nossa igreja, um homem com uma capacidade de comunicação, de reflexão. Seja bem-vindo, meu querido. E que a Arquidiocese do Rio de Janeiro possa lhe receber de braços abertos e, desde já, ser muito beneficiada com sua presença tão bonita, tão evangelizadora. Belém vai sentir saudade, os filhos de Nazaré. Minha filha, inclusive, a gente já falou isso aqui algumas vezes. O medo, ele precisa ser administrado de forma muito positiva. Porque é muito natural a gente ter medo. O medo muitas vezes nos aponta para os limites que a gente tem. Ele até nos assegura a vida mesmo, né? Se eu tenho medo de ficar num lugar muito alto, eu me preservo de estar ali. O grande problema é quando o medo se transforma em fobia, né? Quando ele vira quase que uma espécie de neurose, uma doença. O medo da morte é muito comum nos dias de hoje. Inclusive tratamos, né, no livro que nós vamos lançar agora pela Lei de Ouro, Medos Contemporâneos, eu e Gabriel Chaleta, a gente fala da questão do medo. O medo da morte é muito próprio nos dias de hoje, e eu acredito, sabe, tenho cada vez mais a convicção de que o nosso jeito de viver nos apavora diante da morte. Porque o que significa a morte dentro do contexto da vida humana? A finalização dos projetos humanos, daquilo que nós consideramos, né? Claro, cada um alimenta uma esperança de vida eterna, mas o que na verdade a morte física representa é o término das relações humanas, é o término das possibilidades humanas, daquilo que você como pessoa pode realizar. E muitas vezes o que nos faz ter medo da morte é a pouca realização humana. Interessante isso. Se você encontra uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, que está satisfeita com a vida que ela está vivendo, ela nem tem muito tempo para o medo da morte. Na verdade, a gente precisa ter medo de viver mal. Porque viver mal nos faz colocar o tempo todo diante da possibilidade da morte. O que ocupa a nossa cabeça, né? A gente tem que fazer sempre essa pergunta. O que eu tenho permitido que ocupe a minha cabeça nos dias de hoje? Qual é a centralidade da minha vida, das minhas ocupações, dos meus valores? Quais são as escolhas que eu estou fazendo? A partir do momento que a gente busca viver bem, a morte se transforma num detalhe. Todos nós vamos ter que enfrentá-la. Agora, quando isso começa a me cercear, me impedir de viver, então eu começo a deixar de sair de casa porque eu tenho medo da violência. Não, eu preciso administrar tudo isso. Muitas vezes essas inseguranças, elas vão chegando aos poucos e nascem muitas vezes da nossa falta de qualidade de vida. Ou então elas são temporárias. Eu me lembro mesmo a Adriana que está aqui, né, quando caiu aquele avião da TAM. A Adriana não andou de avião por uns bons 15 dias, eu acho. E eu tinha que viajar logo no outro dia. Eu pensei, gente, não é possível que caiu um avião hoje, ontem vai cair outro hoje, né? Então já viajei mais tranquilo. Porque é pouco difícil, não é muito comum cair avião, né? Então já caiu um ontem, eu vou mais tranquilo hoje. Administrei o medo assim. Mas como é que a gente precisa lidar com esses medos temporais? Então, de repente, aconteceu uma violência no nosso bairro, morreu alguém assassinado do nosso lado. É provável que a gente viva a ansiedade desta ruptura. A filosofia nos ensina que nós experimentamos a nossa morte, mas, sobretudo, experimentamos a morte do outro. Porque no dia em que eu morrer, eu vou experimentar de maneira única. Agora, o tempo todo eu experimento a morte a partir das realidades que morrem do meu lado. Então eu preciso administrar isso. Quando eu tenho uma razão para este medo, eu preciso buscar então, racionalizar. Eu sempre digo isso, minha gente. A melhor forma que nós temos de administrar os medos que a gente tem é racionalizando o medo. Por exemplo, tenho medo de barata. Muita gente tem e fica apavorado quando vê. Você tem que parar e pensar, tudo bem, olha o meu tamanho, olha o tamanho dessa barata, né? Você racionalizar. Ela não vai correr atrás de mim, ela não vai subir em mim. Então ela me causa um asco, um pavor, mas ela está longe, ela está fora. Então administra isso. Igual eu, quando eu tinha medo de gente que já morreu. Pelo amor de Deus, eu não dormia
naquelas noites em que eu sabia que um vizinho tinha morrido. Até o dia em que eu comecei a racionalizar. Gente, o que um morto pode fazer por mim, né? Nada. Então eu tenho que ter esta capacidade de racionalizar. Então, no momento em que você racionaliza, é como se você colocasse o medo dentro do controle. Volto a dizer, minha gente, nós precisamos tomar muito cuidado. Nós é que temos que administrar as realidades. Não são as realidades que têm que nos administrar. E esse é o esforço do raciocínio o tempo todo. Pode observar que o medo, ele nos coloca burro por uns instantes. Quando a gente está com medo, a gente volta a uma fase da vida, né? Parece que lá no sistema, um sistema cerebral primário, né? Que não é capaz de racionalizar e esclarecer o momento. Então, quando eu estou apavorado, eu estou de alguma forma sem a inteligência. Coloque uma pessoa, por exemplo, numa situação de limite e você vai ver que ela perde o controle da inteligência. Então, administrar os medos é muito importante. Você precisa, num primeiro momento, descobrir qual é a razão de você estar sentindo tudo isso. Esse medo até de sair agora ali na porta, porque você tem medo de morrer. Então, racionalize isso. Comece a buscar uma reflexão que possa lhe ajudar. Deus nos ajuda através do pensamento também, né? Alivia as nossas angústias no momento em que nós refletimos com clareza, em que a gente lança luzes sobre a realidade. E aí, volto a dizer, muitas vezes nós temos medo da morte porque a gente vive muito mal. A partir do momento que a gente se ocupa de coisas boas, de boas escolhas, e a gente faz do nosso dia uma experiência mais leve, a gente pouco vai pensar na morte. Claro, a gente pensa um pouco mais no momento que a gente adoece, que a gente vive o limite, no momento que a gente tem uma pessoa perto de nós, que nós amamos, que morre, e você pensa, olha, vou morrer também, né? A morte do outro é quase que um espelho para nós, olha. Um dia a gente vai também. Mas que isso não se transforme num medo que vai me retirar a qualidade da minha vida, né? Porque senão eu já estou morrendo antes da hora. Se eu começo a ter medo demais da morte, eu começo a morrer antes da hora. E não pode, né? É muito bom viver.